Então, como eu estava comentando, né, nessa aula 6, depois que a gente tem duas partes aqui, né, nessa PDF aqui, né? A primeira parte trata, então, dessa questão das soluções simplex, né? E, na sequência, eu estou chegando lá, a gente trata aqui das chamadas... Deixa eu colocar aqui em tela cheia, então, visualizar. A gente trata, então, aqui das particularidades do Tableau Simplex, certo? Eu usei esse termo particularidades para, na verdade, destacar algumas questões que eu acho que são relevantes na compreensão de outros potenciais aí que a resolução via simplex permite ao resolver o problema de otimização linear, né? Então, são basicamente um olhar aí de algumas outras características que estão, como eu falei, vinculadas ao processo simplex, né? De solução do problema de otimização linear via simplex. Então, para a gente poder enxergar isso, eu vou usar de novo o nosso exemplo aqui, né? O exemplo aqui do problema dos armários, né? E a gente vai, então, procurar enxergar algumas correlações aqui que são relevantes nesse processo, certo? Então, aqui está o problema originalmente colocado, já na forma padrão, né? Tudo variáveis menor ou igual a zero. Problema de minimização. E aqui, então, estão os nossos coeficientes na forma matricial, né? Então, o vetor C, o coeficiente da função objetivo, os coeficientes das restrições, que formam a minha matriz A original, e o meu vetor B. Aqui, desculpe, o sinal aqui tá igual, né? Na verdade, esse sinal aqui tem que ser menor ou igual a zero, né? Para estar coerente com o problema original aqui, né? Então, só uma observação que passou esse sinal aqui. Então, está aqui o nosso A, B, C, né? Ao levarmos para o Tableau, então, nós temos que constituir a forma preparada, né? Então, observem que esses vetores e matrizes aqui acabam aparecendo naturalmente aqui no Tableau Simplex, né? Está aqui o nosso... Desculpa. Está aqui o nosso A, né? Está aqui aqui está o vetor C, aqui estão os elementos do vetor da matriz A, e aqui está o vetor B, né? E aqui tem uma matriz de identidade, e aqui tem um vetor de zeros, né? Que complementam, então, a forma preparada que aparece no nosso Tableau inicial aqui, no caso, né? Então, além desses elementos originais aqui, o A, o B e o C, né? Aqui o A, o C e o B, então nós temos aqui dois elementos que aparecem na sua forma, nessa ponto de partida aqui, aparece nessa forma de um vetor de zeros, que eu estou chamando aqui de vetor Y, e uma matriz identidade que eu estou chamando aqui de S, certo? E esse S maiúsculo aqui, depois nós vamos perceber a relevância desses dois elementos aqui, o vetor Y e a matriz S, né? Que nesse caso é um vetor de zeros e uma matriz de identidade, né? Nesse nosso caso aqui. Mas eles assumem, então, originalmente, a posição das variáveis de folga aqui, né? Nesse nosso caso aqui. Então, trazendo aqui de volta essa organização aqui do Tableau inicial, né? A gente consegue, então, identificar aqui, genericamente, essa distribuição aqui na minha matriz, né? De novo, vetor C, a matriz A, que tem dimensão M por N, a minha matriz de identidade, que é uma matriz do tipo M por M, o meu vetor B de M elementos, e um vetor de zeros também de M elementos, né? São as restrições do problema. A dimensão desse vetor é o número de restrições, a dimensão desse vetor é o número de restrições, né? E a dimensão da matriz identidade, S aqui, também é o número de restrições, né? Então, podemos aqui, num primeiro momento, então, entender que essa linha da matriz de identidade, toda essa linha aqui do meu Tableau, né? É um vetor
que eu vou chamar aqui de vetor T minúsculo, né? Relativo à função objetivo, e todas as demais linhas relativas às restrições, eu vou chamar aqui de matriz T maiúsculo, tá? Então, só para a gente depois, estou só identificando esses elementos para depois a gente perceber o que ocorre à medida que o processo de otimização vai ocorrendo, né? Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, a gente escolheu iniciar o processo de otimização, né, a partir da inclusão da variável x2 e, portanto, fazendo o pivoteamento inicial, né? Vocês recordam isso, recuperam isso lá da nossa primeira aplicação do Tableau, em que o primeiro pivô que a gente usou foi justamente esse pivô, esse elemento A22 aqui, o pivô em cima do elemento 1, né? Do número 1 aqui, né? Do coeficiente 1. E aí, nesse processo, então, de fazer esse primeiro pivoteamento, as operações que foram feitas foram essas, né? A nova linha pivô, a nova linha 2, foi obtida a partir dessa operação aqui. Dividir toda a linha ou seja, multiplicar tudo pelo inverso desse A22 aqui, né? E o mesmo foi feito para as outras linhas com o objetivo de zerar, então, os elementos, esse elemento 2 aqui, e zerar esse aqui que já é 0, e zerar esse menos 500, né? Então, a operação para realizar isso foi feita dessa forma aqui, né? Pegar o elemento original com o sinal negativo, então, menos 500, dividido pelo A22, vezes a linha pivô, né? Mais a linha anterior, a linha C anterior, me proporcionou a nova linha C, né? Foi esse o processo de pivotamento que proporcionou, então, os zeros nesses elementos aqui, e o 1, no caso aqui já era 1, né? Permaneceu 1, então 1 dividido por 1 continua 1, né? E aí a gente, ao final, ficou com essa coluna de x2 do tipo 0, 0, 1, 0, né? Ou seja, trouxe os elementos que estavam na coluna do S2 vieram aqui para o x2, já que o S2 saiu da base e o x2 entrou na base, certo? E isso tudo foi feito a partir do uso dessas operações aqui, né? E aqui nós, então, chegamos, após o pivoteamento, nessa situação que está aqui colocada, né? Então, como eu estava falando, esse processo me levou a isso. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa situação aqui é com relação a esses operadores matemáticos aqui, né? Veja, quem que é o menos C2 dividido por A22? É o menos 500 dividido por 1, que dá 500. Quem que é o menos A12 dividido por A22? É o menos 0 dividido por 1, que é 0. Aqui é 1 dividido... Aqui da linha pivô é o único que é diferente, né? Porque a gente tem que tornar ela unitária, então divide por ela mesma. 1 dividido por A22 é 1 dividido por 1, que vai dar 1. Aqui sempre vai dar 1, né? E, por fim, na terceira linha, a mesma coisa das anteriores lá atrás, né? Menos A32 dividido por A22 vai dar o menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Então, está aqui, esses operadores matemáticos do processo de pivoteamento são esses vetores aqui, e observem que eles aparecem exatamente, né? Esses elementos, esses operadores matemáticos estão presentes aqui na coluna S2. Está aqui o 500, está aqui o 0, está aqui o 1 e está aqui o menos 2, né? Não é uma coincidência isso. Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Isso não é uma coincidência, certo? Isso, como nós vamos ver, é uma característica muito importante do processo de otimização que o Tableau Simplex, ou que a abordagem Simplex permite, ou acrescenta, né? Então, isso aqui é para o primeiro pivoteamento, né? E aí, o que eu posso dizer aqui, né? Essa minha matriz S original aqui, né? Eu vou chamar de S0 aqui. Seria o S do primeiro Tableau, ou do Tableau original, do Tableau inicial aqui, né? Então, eu estou chamando isso aqui de S0. E aí, percebam que
esse meu S1, estou pegando só aqui agora relativo às restrições, né? Então, relativo aqui ao S1, a gente tem aqui a diferença entre S0 e S1, que seria o S, né? A minha matriz S do segundo tablô, né? Ou fruto do primeiro pivoteamento, né? Ele pode ser entendido como o produto aqui da minha matriz S original vezes uma matriz S em que eu tenho os fatores de pivoteamento aqui colocados, que são o 0, o 1 e o menos 2, na posição da variável que saiu da base, né? Nós tínhamos aqui a variável que S1 continuou na base, S3 continuou na base, mas o S2 saiu da base. Então, nessa posição aqui, 0, 1, menos 2, os fatores de pivoteamento constituem aqui, então, uma matriz identidade modificada, né? Uma matriz identidade em que uma das colunas, no caso a segunda coluna, porque foi o segundo elemento de S que saiu da base, uma das colunas contém os fatores de pivoteamento desse primeiro pivoteamento. São 0, 1 e menos 2. Né? Então, isso aqui, vezes S0, que é uma matriz de identidade, obviamente vai dar isso aqui. Né? É como se fosse multiplicar qualquer coisa por 1. Né? Multiplicar qualquer coisa com 1 vai dar o próprio número. Né? Então, aqui, multiplicar essa matriz aqui pela matriz de identidade vai dar a própria matriz, que é o que aconteceu aqui. Então, meu S1, nessa situação, obviamente, vai dar exatamente a mesma coisa que essa matriz de fatores aqui. Né? Então, aqui parece assim que está se fazendo o óbvio do óbvio. Né? Sim, nesse primeiro caso, sim. Nessa primeira situação, sim, porque a minha matriz S0 é uma matriz de identidade. Né? É o 1 matricialmente. Né? Então, isso não está acrescentando muita coisa por enquanto, aparentemente. Né? Agora, perceba o que acontece aqui no segundo processo. Né? Então, veja, meu S2, vocês podem verificar que esse procedimento matricial aqui, esse procedimento matricial, ele contém, ele é exatamente o que a gente chegou, é o processo que nós utilizamos lá para chegar no nosso ótimo, né? Então, primeiro fizemos esse pivoteamento aqui, na sequência fizemos esse pivoteamento aqui, em cima do 3, né? Porque tínhamos esse cara negativo que precisava entrar na base, então o X1, o segundo pivoteamento foi X1 entrando no lugar do S3, certo? E aí chegamos nesse aqui que a gente entende como tablô final, porque não tem mais nenhum cara negativo para entrar. Ele é factível e ótimo. Então, essa aqui é a solução do problema. E esse S2, portanto, é o S do último tablô. É o S a consequência do segundo pivoteamento, e que contém, então, que está presente no tablô final, no tablô ótimo. Né? Mas, por enquanto, não interessa que ele é o final, que ele é o ótimo. Interessa que ele é o segundo, fruto do segundo pivoteamento. Né? E como é que eu consigo identificar, então, esses elementos que estão presentes nesse S2 a partir desse elemento do S1? Né? Então, é esse processo aqui que está colocado aqui que se repete sempre. O S2 vai ser igual ao S1, que é esse cara anterior aqui, pré-multiplicado pelos fatores de pivoteamento do segundo pivoteamento. Que se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que no segundo pivoteamento, né, veja, foi o S3 que entrou no lugar que saiu para o X1 entrar. Então, esses fatores do segundo pivoteamento estão colocados aqui na terceira coluna. Aqui estaria a minha matriz de identidade, e na terceira coluna estão os fatores de pivoteamento do segundo pivoteamento, que foram menos 2/3, 0 e 1/3. Né? Vocês podem voltar lá atrás, eu não vou pegar lá o slide, vocês podem acompanhar depois com mais cuidado aí, ou se quiserem agora, não sei se vocês têm essas anotações aí do lado, mas vocês vão perceber que os fatores de pivoteamento do segundo pivoteamento foram exatamente esses, menos 2/3, 0 e 1/3. Assim como os fatores de pivoteamento do primeiro pivoteamento foram esses, 0, 1 e menos 2, certo? Então, essa situação aqui
ela vai proporcionar, se eu fizer esse produto aqui, S2, esse produto aqui, dessa matriz, com os fatores de pivoteamento do segundo pivoteamento, vezes o S1, que foi fruto do produto dos fatores de pivoteamento, da primeiro pivoteamento, vezes o S inicial, né? A gente vai ter exatamente esse S2. Essa operação eu não reproduzi aqui, mas vocês podem confirmar que o produto disso com isso vai dar isso aqui, vai dar esse S2 aqui, certo? Então, o produto dessa matriz com essa matriz aqui, ou melhor, né? Então, o produto dessa matriz, que tem os fatores de pivotamento do segundo pivoteamento, vezes essa matriz, que é o S1, consequência do primeiro pivoteamento, vai me dar esse S2. Então, eu posso generalizar isso, né? Eu estou estendendo isso. Aqui a gente não tem mais nenhum outro passo a ser dado, porque chegamos no ótimo já no segundo passo. Mas eu posso estender essa lógica, esse entendimento, eu acho que não tem muita dificuldade de aceitar, que isso aqui vai acontecer sempre entre um pivoteamento e outro, ou seja, um SK, sei lá, o S do 50º passo, num processo que tem mais de 50 passos, né, vai ser igual ao fator de pivoteamento desse 50º passo, vezes o S do passo anterior, o S da situação do tablô anterior, certo? S do K menos 1. Então, é isso que está aqui, o S2, fator de pivoteamento do segundo pivoteamento, vezes o S1, o S1, fator de pivoteamento do primeiro pivoteamento, vezes o S0. Né? E isso, então, pode me levar a essa generalização aqui, certo? Por enquanto, eu acho que vocês devem estar se perguntando assim, bom, mas e para que tudo isso? Né? O que tem de interessante em tudo isso? O que tem de interessante é isso aqui, né? E isso aqui é bastante relevante no processo de otimização. Então, tá aqui, ó, nosso S ótimo, no caso aqui, o nosso S final, nesse nosso exemplo dos armários, é o S2, né? Então, esse S2, na verdade, ele é composto do quê? Do produto entre os fatores de pivoteamento do segundo pivoteamento e os fatores de pivoteamento do primeiro pivoteamento com a identidade aqui, que é o original. Ou seja, né, eu sei que nesse nosso caso nós só tivemos 2 passos, mas mesmo tendo só 2 passos, eu acho que fica evidente aqui, né, e eu espero que depois vocês confirmem em outras situações, que no tablô ótimo, esse S ótimo, essa submatriz aqui do tablô, ela armazena as informações de todo o processo de pivoteamento. Todos os pivoteamentos que ocorrerem até eu chegar no ótimo, nesse nosso caso foram só 2, mas esse processo em problemas de maior porte aí, pode ter dezenas, centenas de passos. Todos esses passos até chegar no tablô final, todos os coeficientes envolvidos nesse processo de pivoteamento vão estar presentes nesse cara aqui. Ou seja, é como se esse cara aqui fosse a memória do processo de otimização. Como se ele acumulasse todas as informações dos processos matemáticos feitos até chegar nesse tablô ótimo. E isso tem um valor tremendo, como a gente vai ver. Talvez é tão relevante quanto chegar no ótimo, é guardar as informações de como se chegou até lá, né? Aliás, levando isso para uma situação mais cotidiana aí, né? É como se eu, assim, percebesse a importância, né? E acho que é fácil de entender a importância, não só de se chegar ao lugar, né? De se chegar ao melhor lugar, mas se eu tiver a receita, tiver um mapa de como eu cheguei naquele melhor lugar, eu vou poder, eu vou agregar valor, eu vou adicionar valor a esse meu cheguei ao topo da montanha, né? Por exemplo, no processo de escalada, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, se eu chegar no pico da montanha, obviamente é o que se espera. Mas se eu souber o caminho, né? Encontrar esse melhor caminho para chegar lá, isso tem um valor muito grande, porque eu vou poder, se eu quiser depois subir uma outra vez, ou se eu quiser passar para um colega meu, ó, agora, né? Para subir lá, tá aqui ó, o caminho, a receita, né? Tá aqui tem valor também saber esse caminho todo, né? Então, fazendo essa analogia bem frouxa aí, né? É mais ou menos isso que a gente tem aqui
num processo matemático, né? A gente tem, então, acumulado aqui nesse S ótimo, todo o mapa do caminho, né? Todo o processo matemático vai estar presente aqui. Então, nesse nosso caso, né, é essa matriz aqui. Opa, desculpa, eu fui para aqui, né? Essa matriz S2, que é o S ótimo, essa matriz aqui é que contém, então, a memória desse processo de otimização, né? Veja que os coeficientes dela aqui, 4/3 menos 2/3, não são os coeficientes do processo de otimização. São o fruto da acumulação dos processos anteriores, né? É o produto dessa matriz aqui com essa matriz aqui. Então, aqui, né, não é, esse 4/3 não foi um fator matemático que a gente usou. O que a gente usou foi esse fator aqui, esse aqui, e esse fator aqui, o 0, o 1 e o -2, né, que foram os usados no primeiro pivoteamento e no segundo. Eles se acumularam nessa matriz aqui, que contém esses coeficientes aqui, fruto do produto dessas acumulações, né? Então, veja, essa é uma primeira questão, né? A questão da memória do processo acumulado aqui no S ótimo, né? E aí também a gente pode enxergar agora, né, uma generalização desse tablô ótimo que está acumulado nesse S ótimo, né? Então, veja, o nosso tablô ótimo, esse nosso T maiúsculo ótimo aqui, né, ele é também, pode ser entendido como o produto desse S ótimo vezes esse nosso tablô original, certo? Quem que é esse nosso tablô original aqui, esse nosso T maiúsculo 0 aqui? É aquele nosso A e B, né? Vou voltar aqui. Aqui, ó, é isso aqui, né? É o A, o I e o B, certo? Então, se eu pegar esse S ótimo aqui e multiplicar por esse nosso A, I e B, eu vou recompor exatamente isso aqui. Esse nosso A ótimo aqui, posso chamar assim, o nosso S ótimo e o nosso B ótimo, certo? Então, por quê? Porque essa matriz aqui contém todo o mapa do caminho. Então, tendo o tablô original aqui, tendo o A original, o vetor T original aqui, e tendo esse S ótimo, eu tenho todos os componentes do meu tablô ótimo, eu tenho meu T ótimo, certo? Então, tá aqui, ó. Por quê? Porque vai ser o produto disso vezes isso. Então, esse S ótimo vezes A é o S ótimo vezes A. S ótimo vezes identidade é o próprio S ótimo. S ótimo vezes B é o S ótimo B. Então, esse cara aqui é aquele nosso A ótimo que eu falei. Esse aqui é o S ótimo e aqui é o nosso B ótimo, né? Certo? Aqui essa linhazinha aqui é para indicar essa separação lá entre aquela nossa matriz de identidade original e que passou então a ser o S ótimo lá no final do processo, né? E aqui era o nosso A original, que no final do processo vai ser o fruto do produto S ótimo vezes o A original. E aqui o nosso vetor B original, no tablô ótimo, vai ser o produto do S ótimo vezes o B original, certo? É isso que está sendo dito aqui. Vocês podem depois confirmar com mais cuidado aí nesse nosso exemplo e também aplicar a outros casos que vão ser sugeridos aí nas próximas listas, certo? Na próxima lista, melhor dizendo. Então, não sei, ficou claro, ficou um pouco confuso isso aqui? Talvez no primeiro momento fique um pouco confuso, né? Mas podemos auxiliá-los agora já, ou se vocês quiserem depois olhar com mais cuidado, eu tenho certeza que vocês vão compreender aplicando isso de uma maneira mais clara, né? Mas se quiserem também aproveitar para tirar alguma dúvida pontual agora, fiquem à vontade. Então, isso aqui é com relação, primeiro, desculpa aqui, a essa parte aqui, né? Ao T maiúsculo,
a parte das restrições. Agora a gente vai ver que isso tudo acontece também, se reflete também aqui na parte da função objetivo, aqui no T minúsculo, aqui no vetor T, né? É o que eu vou colocar aqui na sequência. Então aqui, opa, aqui, ó. Da mesma forma, para a linha da função objetivo, a partir do tablô inicial, a gente tem o quê? Né? Então, a partir do tablô inicial, nós temos aqui um vetor de zeros, que eu estou chamando de y com índice zero, para indicar que é o y do primeiro tablô, do tablô original, do tablô inicial, né? Que todos os elementos dele são zero, nesse caso. E aí eu posso perceber o que acontece nos demais tablôs, nos demais elementos aqui, a partir do processo de pivoteamento que foi feito, né? Então, aqui está o meu y1, consequência do primeiro pivoteamento, e o y2, consequência do segundo pivoteamento, que no caso é o nosso y ótimo aqui, né? Então, veja que aquele coeficiente de cada processo de pivoteamento também está presente aqui, né? Então, no primeiro pivoteamento, o 500 foi o fator de pivoteamento associado à linha da função objetivo. No segundo pivoteamento, o fator aquele elemento, o fator de multiplicação lá era mais 100, né? Você lembra que os dois fatores lá eram mais 500 e mais 100. Eu não tenho o slide anterior aqui, quando a gente resolveu esse problema pela primeira vez, mas vocês podem voltar lá e ver, né, que o fator que foi utilizado aqui para fazer o segundo pivoteamento associado à necessidade de zerar esse menos 300 é exatamente 100, né? Por quê? Porque eu tenho que multiplicar essa linha aqui por 100 e somar com essa, né? 300 vezes 100, desculpe, 3 vezes 100 dá 300, menos 300, é assim que eu zero esse cara aqui. Assim como aqui, eu usei 500, né? 500 vezes esse cara, menos o 500 aqui, deu o zero que eu queria aqui, né? Então, o primeiro fator de pivoteamento foi esse cara aqui, 500 associado ao segundo elemento, S2, e aqui o 100 associado ao S3, né, que foi o outro que saiu da base na segundo pivoteamento. Então, essa operação aqui também se repete com relação aos Y. Aqui o meu novo Y, o Y1, fruto do primeiro pivoteamento, vai ser o meu Y0 mais esse vetor aqui, que contém um fator de pivoteamento do primeiro pivoteamento, vezes o S0, me dá o Y1. O Y2 vai ser o Y1, que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o meu Y1, mais o vetor com o fator de pivoteamento do segundo pivoteamento, vezes o S1, que é esse cara aqui, né? Desculpa, o S1 é esse aqui, né? Esse elemento aqui. E assim também, então, eu posso generalizar para qualquer passo do processo simplex, né? Um YK vai ser igual a um YK1 mais o vetor de zeros, que tem o fator de pivoteamento K, sempre vai ser um conjunto de zeros aqui com um único elemento diferente de zero, que é o fator de pivoteamento colocado na posição do elemento que saiu da base, né? E aqui, vezes, então, o SK anterior, certo? Então, isso aí é o processo que a gente tem de pivoteamento aqui, relativo à linha da função objetiva, certo? Então, da mesma forma, aquele efeito de memória também se manifesta aqui no y ótimo, né? Já que o nosso y ótimo, no caso aqui, é o y2, ele é igual ao y0 mais isso aqui vezes o S0, mais esse cara aqui vezes o S, né? Ao S1 aqui, né? Então, todo esse processo aqui se manifesta a partir do fato de que eu tenho, então, uma acumulação dos fatores de pivoteamento aqui associados ao meu tablô inicial, né? Ou seja, o meu y ótimo vai ser igual ao y0 mais o y ótimo vezes o S0, né? Tá certo? Então, essa operação matemática vocês podem fazer aí com cuidado depois e confirmar que realmente isso é o que ocorre
isso é o que ocorre aí no vetor da função objetivo também, certo? Então, a informação, a memória aqui do processo vai se acumulando no y ótimo, assim como se acumula também no s ótimo aqui, né? Certo? Então, essa posição aqui contém toda a memória do processo de pivotamento, independente do número de passos que eu tiver que dar, né? Para chegar lá. Certo? Então, aqui é só para complementar isso que eu estava falando com relação à função objetivo. Se eu aplicar ela àquela linha T0 lá, né? Então, o meu T ótimo, a linha ótima, toda a linha da função objetivo ótima vai ser igual à linha da função objetivo original do tabuleiro inicial, mais o y ótimo, vezes a matriz T original lá, né? Ou seja, está aqui, né? Esse era o meu tabuleiro inicial. E aqui, após a operação, o processo de otimização, ele se constituiu nesses elementos aqui. Então, o meu novo C, o meu C ótimo lá, vai ser igual ao C original, mais o Y ótimo vezes o A original. Aqui está o Y ótimo. E aqui o valor da função objetivo vai ser W mais o Y ótimo vezes B, né? Então, aqui está o meu valor da função objetivo ótimo. Y ótimo B é o valor ótimo da função objetivo, né? O nosso 3.600 aqui, no caso, é justamente o produto Y ótimo B. Certo? Para confirmar, eu até coloquei aqui, um checando, né? Veja, Y ótimo B é o quê? O Y ótimo é 0,300, o B original lá é 8, 6 e 18. Esse produto aqui dá exatamente o nosso 3.600. Então, o nosso W ótimo é o Y ótimo B, né? Então, aqui também já está uma outra constatação bem interessante, né? E aqui, ó, esses dois elementos que aparecem, os dois zeros aqui que aparecem no tabuleau final, nesse nosso tabuleau final, são esse cara aqui, né? O C mais Y ótimo A. Né? Tá aqui, ó, C mais Y ótimo A é o quê? Quem que é o C? É o C original lá, menos 300, menos 500. Y ótimo. E aqui está o meu A original. O produto disso tudo aqui, ó, essa operação, né, esse produto mais essa soma, dá exatamente 0, 0, que é o que a gente vê no tabuleau final nessa posição aqui, né? Aqui é o próprio Y ótimo, não tem o que fazer, né? Tá aqui, Y ótimo, tá aqui o próprio Y ótimo. E aqui está o 3.600, né? Ou W mais 3.600, já que o produto Y ótimo B, como a gente acabou de ver, aparece aqui, né? Certo? Então, aqui está a nossa linha ótima, como consequência apenas dos valores do tabuleau original e do tabuleau ótimo. Certo? Então, o resumo da ópera aqui é isso, né? Como está dito aqui, na operação de pivoteamento, então, ela acumula todo esse processo e aí eu chego a essa brilhante constatação aqui, que para determinar a solução ótima, o tabuleau final, né, basta conhecer o quê? O tabuleau inicial, os elementos A, B e C, e o tabuleau final, os elementos do tabuleau final, S ótimo e Y ótimo. Então, basta ter A, B, C, S ótimo e Y ótimo, que eu consigo montar o tabuleau final, independente de quantos passos eu levei para chegar até o tabuleau final. E aí, por isso que eu falei uma constatação brilhante, por quê? Porque aí acho que é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo assim, sim, mas, né? Para eu ter o tabuleau ótimo, basta eu ter o tabuleau ótimo. Basta ter o tabuleau final, né? Qual é o sentido disso? Qual é o... Por que que isso, né? Isso parece ser uma questão aberrante aí, né? Mas a constatação, a relevância disso aqui está nessa frase final aqui. Assim, a partir de uma solução, é possível avaliar novamente o problema após o mesmo sofrer pequenas alterações. Análise pós-otimização, que é o que a gente vai começar a tratar melhor na próxima aula, né? Mas não sei se ficou melhor agora a
razão de a gente ter olhado essa particularidade, essa memória do processo de pivoteamento acumulada nesses dois elementos aqui. Veja, isso aqui tem um valor tremendo, essa frase aqui tem um valor tremendo, né? Por quê? Porque significa, né, e talvez isso fique um pouco estranho, justamente porque esse nosso primeiro problema aqui é um problema de muito pequeno porte, né? Então, nós levamos 2 passos para chegar no ótimo, mas lembrem-se, né, e eu nunca, né, eu sempre vou procurar chamar a atenção de vocês de que tudo que nós estamos fazendo aqui não é para resolver esse problema de 3 variáveis e 2 restrições, né, ou 2 variáveis e 3 restrições, mas é para resolver problemas de muito grande porte em que a gente não tem a menor noção, né, assim, por isso que tem que ter um método organizado para obter ela, né, e esse processo de problemas de maior porte, com dezenas, centenas de variáveis, pode levar dezenas, centenas de passos para se chegar no ótimo, né? E aí, a questão que é colocada aqui é o seguinte, né? Num processo de otimização, a gente quer chegar no ótimo, mas a gente também quer ter o poder de saber o seguinte, bom, mas se alguma coisa desse meu processo todo mudar, né? Se o custo de algum elemento mudar um pouquinho, né? Como é que a minha solução vai mudar? Eu vou ter que resolver o problema todo de novo, desde o zero, novamente, dezenas, centenas de passos para chegar na nova solução que é um pouco diferente daquela solução anterior? Não, a partir desse entendimento aqui, eu posso obter essa nova solução, né? Veja, pequenas alterações, né? Não posso ter um problema novo, esse outro problema totalmente transformado, mas com pequenas modificações, eu posso reconstituir a solução de uma maneira muito mais direta, sem ter que resolver o problema todo da origem, desde o zero, repetindo, né, basicamente mesmos caminhos, né? É como se eu quisesse, por exemplo, nessa questão da escalada que eu falei aí, né, só para ilustrar, dar uma outra percepção dessa lógica, né? Eu cheguei lá na montanha, no pico da montanha, mas aí do lado dessa montanha, do pico máximo, né, do ótimo, tem um outro pico aí, um pouquinho mais baixo, mas ele está aqui do lado. Eu não preciso descer, voltar lá do início, né, e percorrer todo o caminho para chegar nesse processo, nesse outro monte, que talvez tenha uma outra visão do problema, né, tenha uma outra visão da paisagem, né? Pode não ser a melhor visão, mas tem uma outra visão que pode ser interessante também, pode ter alguma particularidade que eu queira investigar. Eu não preciso descer ao pé da montanha para começar tudo de novo e chegar nessa montanha aqui, nesse outro pico aqui do lado, né? Então, é uma analogia, né? Claro que tem suas... Mas eu acho que serve um pouco para a gente perceber a relevância disso que eu estou falando aqui, né? Então, essa nova solução, ela vai poder, essa nova percepção do problema, que teve alguma alteração, né? Ela pode ser obtida de maneira muito mais direta a partir do momento que eu entenda isso aqui, que eu entenda que, né? Se mudar alguma coisa desse meu problema original aqui, alguma coisa de A, de B ou de C mudarem, porque quando eu falo isso, né? Alguma alteração significa o quê? Que A, B ou C mudou. Alguma coisa deles mudaram, né? Porque o que é A, B e C? É o problema, como está dito aqui, né? A, B, C nada mais é do que a representação matemática, são os elementos do meu problema, né? Tá certo? Então, se alguma coisa de A, B e C mudar, e eu tiver esses coeficientes aqui já definidos da minha solução inicial, eu posso obter uma nova solução de uma maneira bem mais direta. Tá certo? Então, isso é o que se chama de análise pós-otimização. E, basicamente, nós temos dois tipos de análise pós-otimização aqui, né? Que é a análise por sensibilidade, que é o que nós vamos começar a ver na próxima aula, e a análise paramétrica, né? Que é quando a gente parametriza algum dos parâmetros do problema e busca encontrar as soluções a partir da variação daquele parâmetro, né? Como a solução muda a partir da variação daquele parâmetro. Então, nós vamos entrar com mais detalhe nisso, mas são dois desdobramentos aí do processo de otimização que caem justamente, que cabem justamente a partir desse entendimento aqui. Tá certo? Então, só com esses elementos a gente consegue fazer uma análise de sensibilidade que tem uma relevância muito grande, no sentido de perceber como a solução do problema é sensível a determinados
elementos do meu problema, né? Isso basicamente que é a análise de sensibilidade. Então eu posso perceber o seguinte, né? Entendendo, por exemplo, nesse nosso problema aqui dos armários, em que C é o valor do custo, né? O valor do lucro aqui, né? Se não me engano é isso, eu acho que é o lucro do... Mas entendendo, né, que isso aqui seja um fator econômico, o C aqui, né? Então, por exemplo, como que o meu ótimo do problema, ele varia, como que ele é sensível, como que o meu ótimo melhora ou piora com a mudança, com o aumento de algum dos custos, ou de algum dos lucros, ou de algum dos, né, do meu problema original, tá certo? Então, aqui, né, o B é o número, no nosso caso aqui, o número de horas. Então, como que o meu ótimo aqui é sensível a eu mudar um pouquinho aquelas horas, diminuir ou aumentar algumas horas daquele meu processo produtivo, né? Então, ou então ao A, como que o meu ótimo é sensível a algum dos coeficientes aqui daquelas minhas restrições lá, se eles mudarem para cima ou para baixo, né? Por alguma razão que eu queira avaliar ou porque pode ser que ocorra mesmo, né? Então, tudo isso, da forma convencional, qualquer mudança que ocorrer em A, em B ou em C, ou seja, qualquer mudança que ocorrer no meu problema, teria que ser reavaliada do zero. Agora a gente encontrou um caminho de fazer essa reavaliação de uma maneira muito mais direta. Resolvo o meu problema original, encontro esses caras aqui, o S ótimo e o Y ótimo, e a partir disso eu posso agora perceber como que o meu problema vai estar sujeito a pequenas variações que ocorrerem em A, B e C. E esse pequenos aqui está entre aspas, porque a gente vai ver que esse pequeno é relativo, né? Pequeno é uma palavra relativa. Pequeno, grande, depende com relação ao quê, né? Mas, em geral, é no sentido de indicar que, assim, né, são variações de um processo. Não é um novo processo totalmente novo, né, em que isso aqui pode ser aplicado. São para variações em torno de uma situação já estabelecida. E, na prática, normalmente é isso que a gente tem, né? Quando a gente está estudando um problema, um processo, e quer otimizá-lo, né, eventualmente a gente tem algumas incertezas em algumas dessas variáveis, né? Mas não dá para conviver querendo tapar todos os buracos. Então só quando eu tiver a certeza absoluta é que eu vou resolver. Não, eu considero uma situação padrão. Vamos supor essa situação, esse cenário aqui. Aí a gente pode obter uma solução para esse cenário e depois verificar as variações a partir das incertezas que a gente tem em certas variáveis, em certos elementos desse meu processo e verificar como essas incertezas se manifestam nesse ótimo. Elas vão afetar muito esse ótimo ou vão afetar pouco? Se elas afetarem pouco, elas têm pouco valor. Se elas afetarem muito, elas vão ter muito valor. Então, esse processo também, né, no fundo, esses caras aqui permitem também justamente isso, valorar, né, dar valor para esses elementos aqui. Né? Que fatores desses caras aqui são mais relevantes? O horário de funcionamento de qual barracão aí é mais relevante? Né? O custo de qual insumo, de qual implemento aqui é mais relevante do que o outro. Porque eu vou perceber isso porque se ele mudar um certo percentual, quanto o meu ótimo vai mudar percentualmente. Né? Isso tudo pode ser obtido a partir justamente dessa análise e a partir desse entendimento aqui, de que esses elementos incluem todo o caminho percorrido para chegar no ótimo e, portanto, permitem usar esse mesmo caminho para eu verificar pequenas variações que ocorram nesse processo, para encontrar esse novo ótimo, mas também para dar valor para essas alterações. Eventualmente, algum dos elementos aqui pode mudar e o ótimo nem mudar. Significa que aquele cara não precisa ficar muito preocupado com ele, né? Porque se ele aumentar ou diminuir de valor, a solução nem muda, o meu ótimo continua sendo o mesmo. Como que eu percebo isso? A partir dessa análise pós-otimização que nós vamos ver a partir da próxima aula, tá certo? Como é que nós estamos aqui de horário? Então a gente ainda tem um tempinho aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu encerro então essa aula aqui, né, no sentido a gravação aqui, e aí vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser comentar, fazer algum comentário aí, fique à vontade, pode abrir o microfone aí, ou usar o chat, né, para fazer algum comentário.
O professor, Sim. isso que a gente acabou de ver aí, dessa análise de sensibilidade, vai dar para usar no item B do exercício 3 da lista? Eu imagino que sim. Eu acho que pode ser sim. Uhum. Quer dizer, Porque ali aquilo também, pode ser um item. Eu não lembro exatamente todos os elementos da lista aí, né? Mas assim, talvez tenham coisas que vocês podem resolver da forma convencional ou aproveitar isso tudo que a gente tá é vendo agora, né? E que vai ver porque vai complementar ainda na quinta-feira. ali ele varia só o custo da produção total, e é uma variação pequena que Isso, ocorre ali. exatamente, isso. Ah, tá, eu não estava lembrado qual era esse item, mas é exatamente um item, uma situação em que essa análise de sensibilidade é bem-vinda aí, né? Tá, ok, então. Uhum. Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, as dúvidas mais vão aparecendo agora na hora de resolver a lista. Tá, eu imagino que uma ideia da lista é sempre essa, né? Permitir que vocês tenham aí deem uma revisada nos assuntos aí, né? Então, fique à vontade aí, assim que vocês tiverem, né? Se tiverem alguma questão para perguntar na próxima aula, por exemplo, ou quiserem, né, eventualmente mandar por e-mail alguma questão que possa ser, aí eu verifico como é que a gente trata disso, né? Mas a princípio essas informações todas que eu tenho passado para vocês e uma boa revisão aí vai ser suficiente para vocês conseguirem resolver todos os exercícios da lista. E mais do que, né? Acho que vocês já sabem como estudar, né? Já estão num nível aí que permite. Mas eu acho que é sempre importante a gente enxergar a lista dessa forma, né? Que ela seja útil para que a gente vá consolidando esses conhecimentos, né? Então, não só resolver, né, guardando um pouco isso que eu acabei de falar, né, não é só chegar lá na solução, mas saber que eu sei como chegar na solução e que eu vou saber chegar na solução se alguma coisa desse problema mudar, né? Então, isso que a gente estava falando agora em termos de sensibilidade também deve se aplicar aí à resolução de uma lista, né? Não é só encontrar o resultado que interessa. Isso é fundamental, é inevitável e é o que se busca. Mas é saber o caminho para chegar lá, entender bem o caminho para chegar nessa solução, né? Então, procurem sempre não perder isso de vista, né? Quando vocês estão resolvendo a lista, além de chegar no resultado para poder entregar a lista corretamente, mas também ter segurança naquilo que vocês estão fazendo, né? Tá ótimo? Então, podemos parar por aqui, né? Eu vou encerrar. Se alguém tiver algum comentário, pode falar agora, senão eu aguardo um pouquinho aqui, senão a gente fique à vontade também para ir saindo aí, né? Certo, professor. Então, bom dia. Tá, bom dia a todos aí. Então, professor, bom dia. Bom dia. Valeu, professor. Até quinta, até mais. Falou, até quinta aí. Se cuidem aí, até quinta-feira. Bom dia, até mais. Até mais aí.